Livro de Números, capítulo 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés, e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até à tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Livro de Números, capítulo 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmim, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, De Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Zeritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas,
De Pérez, a família dos Perezitas. De Zerá, a família dos Zaraitas. E os filhos de Pérez foram: de Esrom, a família dos Esronitas. De Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas. De Jassube, a família dos Jassubitas. De Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jaliel, a família dos Jalielitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram: Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Gezer, a família dos Gezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. E de Asriel, a família dos Asrielitas. E de Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofiade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofiade foram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim segundo as suas famílias. De Sutelá, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutelá. De Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Irã, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan segundo as suas famílias. De Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan segundo as suas famílias. Todas as famílias nos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram: de Imna, a família dos Imnaitas. De Esvi, a família dos Esvitas. De Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram: de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jazil, a família dos Jazelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi,
a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Anrão ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada a herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar o sacerdote, que contaram aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Livro de Números, capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corém, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel, e apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Então fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué, e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele impus as suas mãos, e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés.